horários do nosso culto da Congregação Evangélica Luterana da Paz, Morro da Cruz, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sintam-se bem conosco, Deus os abençoe. Nós estamos celebrando o nosso segundo domingo de Advento. Depois do primeiro, quando nós tivemos um momento de palestra com o seu João Batista, filho do pastor Nereu, que veio estar conosco. Nós queremos voltar à sequência de nossos encontros dentro de uma certa normalidade, né? Mas sempre buscando a orientação de Deus para a nossa vida, especialmente nesse tempo de Advento, de espera, de reflexão, de preparo para o tempo de Natal que está chegando. Deus possa nos abençoar neste nosso culto de hoje, e queremos começar cantando Exultantes Te Adoramos. Deus nos abençoe. Exultantes Te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, com os anjos entoamos gratos hinos de louvor. Eis a manjedoura, Cristo, Rei dos Reis, Emanuel, doador das alegrias, Redentor de Israel. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas, anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar, que Jesus, o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seus tempo de Natal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, que nos criou e preserva até o dia de hoje, em nome de Deus Filho, que deu a sua vida em sacrifício por nós, resgatando-nos da perdição, em nome do Espírito Santo, que operou em nós a fé, que edifica a igreja entre nós e nos capacita para toda boa obra. aqui estamos, Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos, este Deus triuno não concorda com a nossa vida em pecado que nós muitas vezes levamos. Deixados nós à própria sorte, nosso pecado nos levaria à condenação eterna diante deste Deus triuno, que é santo, potente, onipresente, está em todos os lugares. Deus, na sua onisciência e onipresença, sabe que somos pecadores e também incapazes de nos reconectarmos a Deus, ao nosso Pai Celeste. Por isso Ele amorosamente nos convida a chegarmos diante dEle, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados, arrependidos, verdadeiramente arrependidos. Arrependimento é um dos temas deste tempo de Advento. Por isso, queridos irmãos, aceitemos o convite gracioso de Deus de arrependidos chegar diante dele e confessar os nossos pecados. E fazendo isso, o façamos por meio da canção que segue, pedindo perdão dos meus pecados. Perdão dos Meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem
Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria vêm como as aflições, ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Queridos irmãos, por causa de Cristo que deu a sua vida por todos nós, Deus oferece o perdão dos pecados a todos gratuitamente. Como ministro de Cristo, por ordem do Senhor, a você que crê no Salvador Jesus, eu perdoo todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como introito ao nosso momento da palavra, temos para o nosso culto de hoje o Salmo 72. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Este nós podemos chamar de salmo messiânico, que se atribui a Jesus, então ele que vem como rei também para nos salvar e nos amparar nessas mazelas da vida que nós temos de enfrentar. Oremos. Senhor, pedimos que venhas com o teu poder e nos ajudes para que os pecados que nos fazem sofrer sejam logo retirados pela tua graça e misericórdia, e que assim nossa mente seja transformada pela tua presença entre nós, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, estamos nos preparando para o rito da palavra, podemos sentar, cantamos as duas estrofes de um hino Ó Vinde, meninos. aceitar o convite de, como meninos, meninas, como filhos de Deus, chegar diante da sua palavra e ouvir a sua voz, e assim ouvirmos os textos para o culto de hoje. Primeiro, Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10. Alguém poderia fazer a leitura? Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10. Página 471. Por favor, gente. O reinado da paz. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento,
capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns aos outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia de conhecimento, de glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Obrigado, Jennifer. Essa é uma profecia de Isaías a respeito de Jesus. Ele sim que há de julgar com justiça e trazer paz nos nossos relacionamentos. Aquelas coisas quase que impossíveis de se observar, lobos e ovelhas vivendo em paz. Isso há de acontecer na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Queremos também agora acompanhar as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 a 13. Mais uma vez, podemos contar com voluntários para a leitura. Por favor. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá a esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumentem pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Júlio. Maria e José elevados estão, pastores humildes em grato oração, e os anjos alegres entoam louvor, com voz jubilosa, Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos, orar.
vocês lembrarem a sequência que a gente já conversou, vocês vão lembrar o Evangelho que a gente vai começar a estudar este ano, no novo ano eclesiástico. Se vocês lembrarem do Evangelho que nós estudamos no ano passado, o Júlio já sabe. Alguém lembra qual foi o Evangelho que nós estudamos no ano passado? Estou bem, vocês estão ficando bons. Exatamente. Então, se no ano passado nós estudamos Lucas, qual será o Evangelho na sequência para este ano? Não. João, lembrem-se sempre, João é o intrometido. Né? João vai estar sempre perpassando todos os outros evangelhos nas leituras durante o ano. Alguém tentou mais um? Mateus. Não? Oi? Mateus. Mateus ou Marcos agora? Marcos, então, de Mateus. Mateus. Vejam só, Mateus, Marcos, Lucas. João se intromete nos demais. A cada 3 anos, então, depois de Lucas, nós vemos Mateus. Então, estamos voltando ao Evangelho de Mateus. Né? No ano que vem, nós vamos para Marcos, posteriormente a Lucas novamente, e voltamos a Mateus. Então, é uma sequência lógica. Se o dia que eu sair daqui, se você souber isso, eu vou ficar feliz. A ordem das leituras dos Evangelhos. Amém. Brincadeiras à parte, né? Queremos hoje olhar uma parte bem especial do Evangelho de Mateus. Quem puder, coloque-se de pé para acompanharmos a leitura do Santo Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. 3, 1 a 12. Então, as seguintes palavras nós encontramos aqui para este tempo de Advento. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mar. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares à volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem à mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. E nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos, podemos sentar? Nós queremos, a pedido da prof, né? Que talvez vá precisar dos nossos adolescentes também, da instrução, no programa de Natal, que nós antecipássemos aquele momento onde os nossos confirmandos estão vindo aqui nos ajudar a resgatar e a relembrar os mandamentos. Nós fizemos outro dia, do 1º ao 6º mandamento,
E hoje, então, quero convidar de novo a Júlia, o Murilo, a Maria Emília, para nos abrilhantarem com os mandamentos. Olha aí, os mandamentos. Hoje, do 7º ao 10º mandamento. Sim, aqui fica mais fácil para vocês serem captados ali na câmera. Vamos ver se dessa vez vocês vão conseguir sair na câmera, né? Outra vez deu problema, mas hoje vai dar certinho, né? Então nós falamos dos 6 primeiros mandamentos e depois do 6º, então vem o 7º mandamento. E quem vai nos apresentar o 7º é a Júlia. Por favor, não furtarás. O que significa isso? Devemos temer amar a Deus, portanto, não tirar do nosso próximo seu dinheiro a vez, ou nos apoderar por meio de mercadorias falsas ou negócios fraudulentos. Nós devemos ajudá-lo a conservar e melhorar seus bens e seu modo de viver. Muito bem, muito bem. Então vejam, nós temos aqui um mandamento muito simples de entender, mas às vezes a gente não se dá conta da profundidade dele. Parece que não furtarás, é só aquele negócio da gente ir lá tirar alguma coisa, um objeto do outro. Mas Lutero, quando ele vai refletir sobre os mandamentos, ele aprofunda esses significados. Olha só, né? Não devemos tirar do nosso próximo seu dinheiro bem, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas, negócios falsos, coisa que é muito fácil de acontecer. Né? Quantos golpes não são apresentados, dia após dia aparece um novo golpe para enganar as pessoas. Está dentro deste mandamento. Às vezes a gente acha que esse mandamento trata daquele roubo à mão armada. Não, desses pequenos detalhes também estão contemplados ali. Mercadorias falsificadas, negócios fraudulentos e assim por diante. Né? E como cada mandamento tem, depois do não, tem um sim, né? Lutero diz, olha, não faça isso. Né? Não roube ao teu próximo, não engane o teu próximo nos seus bens, mas ajude a conservar os seus bens e o seu modo de vida, o seu meio de vida. Então, bastante profundo este mandamento, e como seria bom se no nosso país nós observássemos ele um pouquinho mais, já ia ajudar um pouco. De nós aqui de baixo até o pessoal lá de cima. Né? E os estragos do pessoal lá de cima são grandes. Bom, depois disso, nós temos então o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Nós devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Então, né? Eu costumo brincar que na versão do José Daniel, esse mandamento é não fofocarás, né? Para a gente não esquecer dele. Né? E como isso, infelizmente, parece que foi tirado da Bíblia ultimamente. Né? A gente, atualizando o vocabulário, temos aqui um calhamaço do fake news rodando, né? E que fazem com que as pessoas se sintam enganadas, são ofendidas, são menosprezadas, né? E alguma coisa que Deus ainda continua falando, olha, não dê falso testemunho ao teu próximo, se não tem nada para dizer do cara, não diz. É melhor ficar calado do que falar uma ofensa ao irmão, né? Ao outro, seja ele quem for. Então, o 8º mandamento ainda não foi riscado da Bíblia e tem bastante profundidade. Olha. Não mentir, trair, caluniar, difamar, né? Mas por outro lado, o William chegou atrasado no culto hoje. Você nem conta para você que o William chegou atrasado no culto hoje. Não vou dizer para a Jennifer que o William chegou atrasado no culto hoje porque o William chegou atrasado. Eu vou dizer, tem certeza, olha, tu viu isso acontecer? Vai ver que ele teve um compromisso, pegou um engarrafamento, ou foi ajudar alguém antes de vir ao culto. Então, antes de pisar em cima, como através do 8º mandamento, que é muito comum, a gente, diz aqui o Lutero, a gente deve desculpar, interpretar tudo da melhor maneira. Antes de furar os olhos, se dá para usar essa expressão, a gente devia tentar ajudar e evitar que uma fofoca passe adiante. Quando é que a gente termina com a fofoca? A fofoca termina na gente, quando a gente não passa adiante. Né? Então, é profundo esse mandamento,
E ele é muito fácil da gente perceber. Então, tem mandamentos que às vezes a gente se atrapalha, né? O nono vai dizer que a gente até meio que se atrapalha com ele, né? Mas esse é claro. Quando a gente vai fazer uma fofoca de alguém, a gente sabe que está fazendo um pecado, então não faz. Se a gente não tem certeza de dizer, não diz, né? Então, é uma forma de preservar o outro, interpretar o outro antes de furar o outro. Bueno, isso eu ia deixar para vocês dizer, né? Depois. E o nono, então temos aí um nono mandamento. Vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso, Murilo, para nós? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a casa do teu próximo, mas devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança nem a casa do seu próximo, nem nos apoderar dela sob a aparência de direito, mas devemos ajudá-lo e servi-lo para conservá-lo. Muito bem. Eu costumo dizer que esse é um dos mandamentos, junto com o outro mandamento, né? bem complicado, né? Porque a Bíblia não proíbe a gente de querer ter coisas, de buscar crescimento pessoal, profissional, né? Material. Não, a gente pode querer, né? Pegando o livro A Bode Expiatório, né? Eu posso querer ter um violão, mas se eu quiser ter um violão do William, eu deixo esse desejo tomar conta de mim, e ou eu vou começar a desprezar o violão dele e dizer, pensando bem, me empresta, cara. Olha, se tu me vender por 50 pila, vale 500, mas se tu me vender por 50, eu até fico, para te ajudar, né? Olha que eu vou te ajudando, te pago 50. Né? Então é que esse desejo começa a mexer com a gente, de tal forma que ele domina o nosso coração, e é do coração que procede maus, é isso que vocês estão lembrando, maus desígnios, adultério, prostituição, furto, aquele negócio todo, né? Então, se a gente deixar esses desejos que a gente pode ter tomar conta do nosso coração, a gente vai começar a querer ter o que é do outro em si, e não lutar por aquilo que a gente pode conquistar, né? E aí a gente, junto com este pecado, acaba cometendo todos os outros que são decorrentes desse. Se o William resolve não vender o violão dele, que nem lá o rei não quis vender, aliás, o senhorzinho não quis vender a sua vinha para o rei, né? O rei deu um jeito de matá-lo para ficar com ele. Né? Então é coisa que um pecado vai tomando conta do coração, vai contaminando o coração e vai levando a gente a fazer outros pecados maiores. Então a gente tem que se dar conta disso na questão da cobiça. Nós podemos querer ter as coisas, devemos, né, lutar por elas, mas cuidado para esse desejo não tomar conta, porque eu posso fazer muito mal ao outro querendo ter o que lhe pertence. Mas, por outro lado, devemos ajudá-lo, servi-lo, conservar, né, para que ele continue com esse violão bonito e ainda continue tocando para nós. Amém. Amém. Bom, mas nós temos quantos mandamentos? 10. Temos 3 aqui, faltavam 4. Quem diz o 10º? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, gado e empregado. Acho que é isso. Muito bem. Eu brinquei que eu ia pedir para os pais, né? Mas eu, na verdade, eu abri para toda a congregação, né? A Jennifer se jogou aqui, né? Vejam, é muito importante esse mandamento, ele parece igual, né? Trata do mesmo problema, mas tem um destaque muito especial. Ele fala de não cobiçar a mulher e outros bens, como os seus empregados, né? O rebanho que tem ali, ou coisa alguma que lhe pertence. Não deixar querer ter essas coisas. Os estudiosos dizem que aqui tem parece igual o mandamento do 9º e o 10º, né? Mas não, porque lá fala da casa, né? Materialmente falando, e aqui ele coloca empregados, a própria esposa, né? Coisas que, ou seres ou pessoas integrantes da família que de uma certa forma naquela cultura era visto como uma certa propriedade. Não era só uma esposa, era propriedade do marido, né? E algumas pessoas poderiam querer ter a esposa do vizinho, né? E aí podiam criar artimanhas para que houvesse a separação, para que o marido dispensasse, ou até usasse esse mandamento para dispensar a esposa e assim por diante. Então aí
Lutero pegou esse viés e só tem uma pequena diferença nesse aspecto, né? E assim como tem as coisas materiais, mas também tem esse aspecto das pessoas. Os empregados também eram uma certa propriedade, não é diferente das relações que nós temos hoje, né? Mas que sutilmente podiam ser aliciados, né? O Nori tem um baita motorista lá, né? Mas daí tem um concorrente que quer ter o motorista do Nori, então ele vai lá e mete um monte de pilha, desculpe o vocabulário, né? Mas para a gente entender, né? Acaba induzindo, né? Ou o Nori ia demitir ele, para ele correndo lá contratar, né? Esse funcionário não presta, coisa parecida. Ou então ele vai dizendo, pensando bem, o Nori não é um bom programa, aquela empresa lá não está legal, né? Vem para mim. Né? E aí ele vai iludindo, por quê? Porque ele quer, né? Quer isso, e ele vai destruindo. Em vez de construir, destrói. O desejo tomou conta, perdeu o senso de limite, né? E isso que a gente deve estar bem guardado no coração. Nós iríamos ontem estudar a conclusão dos mandamentos, né? Mas eu vou só lembrar para vocês, já que eles não vão voltar nos mandamentos, né? De que se Deus deixou os mandamentos é porque Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida. Né? Deus não quer impedir a gente de ser feliz ao colocar os mandamentos, mas pelo contrário, Ele quer nos amparar e nos proteger para que a gente seja feliz e faça a sua vontade. E aí, o principal dos mandamentos, qual deles é? Se a gente pudesse escalonar, dos 10 que nós ouvíamos falar? Oi? O primeiro que nós falamos. O primeiro. Né? Lembrar que temos um Deus e este Deus deu os mandamentos. Aí a gente se relaciona com Deus no primeiro, segundo e terceiro, e com as pessoas ao nosso redor a partir do quarto mandamento, o nosso Pai, defendendo a vida do próximo, o matrimônio do próximo, as coisas do próximo, o bom nome do próximo, como oitavo, e aquelas outras circunstâncias que pertencem ao próximo que não cabe a mim tirar dele, cabe a mim ajudá-lo a conservar os seus bens de vida. E se Deus deixou esses mandamentos é porque Ele é um Deus bondoso que cuida de nós, né? E que visita a nossa iniquidade nos pais dos filhos até terceira e quarta geração. Mas Ele é tão bondoso que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Então é muito bom a gente dar atenção aos mandamentos, porque Deus ama, protege, ampara, se alegra e abençoa aquele que busca observar. A gente vai ser imperfeito nisso, mas podemos nos esforçar um pouquinho a cada dia mais para melhorar os nossos relacionamentos e a observância dos mesmos diante de Deus. Amém? Amém. Obrigado, pessoal. Podem sentar mais um pouquinho, que agora vem as crianças. Fiquem aqui também, vocês desceram com as crianças para o momento de escola bíblica. Vamos fazer nossa oração. Que legal, eu estou muito feliz. Estou lanchinho. Estou muito feliz que nós vamos, né, dar seguimento aos trabalhos do nosso programa de Natal. Que Deus abençoe os ensaios, o que vocês estão pensando, que a prof trabalhar com vocês. Né? Então, vamos agradecer que nós estamos chegando perto do Natal, nesse tempo de advento. Essa palavra advento, você sabe o que significa? Difícil, né? É uma palavra que significa algo que vai vir. Então a gente lembra algo que vai vir, por exemplo, no Natal, que a gente vai celebrar. A gente vai lembrar que vai acontecer. E se ele aconteceu lá no passado, com o nascimento de Jesus, no dia do seu nascimento, todos os anos nós lembramos, e também lembramos que ele vai vir novamente. Por isso nós vivemos um grande tempo de advento. Estamos esperando a vinda de Jesus para que a gente seja ainda mais feliz na presença dele. Vamos agradecer? Querido Jesus, obrigado pelo tempo de advento. Abençoa os nossos estudos e o nosso programa. E a nossa aulinha de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês. Ó, eu vou contar, você está quase dando para nós entrar na nossa aula. Isso, fica bem legal. E nós queremos continuar agora cantando, nos preparando para a reflexão. Por favor, Osmar. O tempo santo de Natal.
Santo de Natal, eternamente lindo, em alegria, em terra e céu, amor do Pai, Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Meus irmãos, nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditarmos em sua santa palavra. Meus irmãos, estamos no tempo de Advento, um tempo de esperança, um tempo de renovar as nossas expectativas diante de Deus. É mais um novo ano da igreja que se abre diante de nós, mais um novo evangelho que nós começamos a estudar ou voltamos a estudar, o Evangelho de Mateus, e mais uma vez Deus vem ao nosso encontro e renova as nossas esperanças de fraternidade, de amor, de paz, de expectativa, de um dia estarmos diante do nosso Pai Celeste definitivamente. Tudo isso porque o Natal se aproxima, o tempo santo de Natal que está chegando junto de nós. Queridos irmãos, nesse sentido, o tempo de Advento também é um tempo profundo de reflexão e de preparo para essa vinda de Jesus que nós celebramos, mas também um tempo de reflexão sobre o nosso viver aqui enquanto aguardamos a vinda do Salvador Jesus. É claro que como essa vinda não aconteceu ainda, e nós somos muito imediatistas, muitos perdem a esperança. Mas não perdem apenas a esperança, perdendo a esperança, perdem a alegria de viver, perdem a fé, até mesmo perdem a fé. Vejam como é difícil aguardar a vinda do Salvador Jesus. E isso é perigoso, mas também desnecessário. Nós não precisamos nos preocupar pela demora em Jesus voltar, mas podemos nos apegar à Escritura Sagrada e ver como ela nos alenta. E os textos de hoje, de uma forma muito especial, a carta do apóstolo Paulo é consoladora por demais. Vocês lembram que o apóstolo Paulo escreve para nós no versículo 4 e 5 do texto de hoje que nós lemos. Diz assim: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês, ajude a nós, a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É assim que Paulo quer renovar, à luz da palavra de Deus, que ele tinha naquele momento, que era o Antigo Testamento. Com essa palavra ele anima as pessoas a permanecerem esperançosos, a permanecerem alegres e em fidelidade de fé. Ele está concluindo a sua carta aos cristãos de Roma, onde ele lembra do pecado que somos, onde ele lembra que o justo viverá por fé, onde ele lembra que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Onde ele lembra que se Deus é por nós, quem será contra? E ele lista uma série de coisas que são contra nós, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que agora ele, chegando ao fim da sua carta, lembra dessas coisas, à luz da sua palavra, do testemunho divino no Antigo Testamento. Ele diz: olha, guardem o que está escrito, fiquem firmes, mantenham a esperança por meio da paciência e da coragem que Deus nos dá em sua palavra. Assim, a partir do Antigo Testamento, ele reafirma que Deus age em nosso coração para nos manter em esperança em todos os tempos. E aí, quando nós nos deparamos com o tempo de Advento, é tempo de reavivar as nossas esperanças. Mas não como uma mensagem qualquer de otimismo que alguém venha a trazer, aquelas bonitas que a gente recebe nesse tempo, mas da mensagem que a Escritura traz para cada um de nós. Foi firmado na Escritura que o povo de Deus lá no Antigo Testamento
aguardou a vinda, o Natal, o primeiro nascimento, o nascimento de Jesus. Eles aguardaram pacientemente o Messias prometido. E quando eles se afastavam do que dizia a Deus em sua palavra, através dos profetas, eles desprezavam o estudo da mesma e se desesperançavam e caíam em pecado deliberadamente. Esqueciam os mandamentos que Deus lhes havia dado. Por estarem afastados da Escritura, da palavra de Deus, eles rejeitaram até mesmo o menino da manjedoura, quando finalmente se cumpriu a promessa de Deus. Sim, Jesus foi rejeitado desde a sua tenra infância. Lembrem que nem lugar para nascer de uma maneira digna ele teve. Logo depois do seu nascimento, o rei tentou matar a ele, e como não o encontrou, acabou matando tantos outros meninos daquela mesma idade. E assim, quando Jesus inicia o seu ministério, ele é extremamente rejeitado. A começar, para logo depois do texto do Evangelho de hoje, vem a tentação, depois os fariseus, os saduceus, sempre rejeitando e questionando, até mesmo então Jesus ir à morte de cruz, sendo rejeitado como o mais terrível dos malfeitores. Sim, Jesus foi rejeitado, mas nós podemos observar de uma outra forma. À luz da palavra, permaneceremos firmes e fiéis naquele que veio para ser o nosso Salvador. Vejam que, enquanto o Antigo Testamento era construído e a promessa era renovada, o povo se afastava de Deus, se arrependia e era perdoado. Voltava a aguardar este momento. De repente, Deus silencia. A partir do profeta Malaquias, por 400 anos, Deus não fala mais ao povo. Meio que deixa eles a sua própria sorte, meditando as consequências do seu pecado, da sua teimosia, e esquecer e não estudar a palavra. Depois dos 400 anos, Deus volta a falar. Depois desse período entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de intertestamentário, Deus volta a se manifestar. E de que maneira? Através de um profeta novamente. Um profeta anunciado no Antigo Testamento, uma voz que clamaria no deserto, vem a ser João Batista. Ele clama no deserto, mas não somente no deserto físico, de região, geograficamente, poderíamos assim dizer, mas no deserto dos corações desesperançados das pessoas do seu tempo. E ele prega também a nós, às vezes com os corações desesperançados, em meio às dificuldades do nosso tempo. E João Batista vai dizer: arrependam-se, está próximo o reino de Deus. Ele vai dizer: arrependam-se e sejam batizados. Bem, nós temos o privilégio de receber o batismo, não aquele de João Batista, mas aquele que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, deixou para nós. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo nós o recebemos, muitos na sua tenra infância, graças a Deus. Assim nós já pertencemos a Deus e queremos viver em fidelidade. Vamos sempre relembrar que sim, Deus nos chamou para junto dele. E vamos valorizar a palavra do nosso Deus, dando atenção ao que o apóstolo Paulo fala, de nos renovar a esperança constantemente pelo falar de Deus e agir de Deus por meio de Jesus. Mas também quando nós olhamos as profecias sendo anunciadas, se cumprindo, como por exemplo aqui, no singelo João Batista. Este João Batista, depois de chamar as pessoas ao arrependimento, vai justamente realizar o batismo de Jesus, o qual Jesus rejeita. Nós não lemos esse texto, é logo a seguir do texto que nós lemos. João Batista rejeita querer batizar Jesus. Jesus não precisava de arrependimento, ele era puro e sem mácula. Mas o que fez Jesus ali? Ele disse: vamos fazer o que se cumpre, para que se cumpra as Escrituras, vamos fazer tudo o que Deus quer. Então ele se sujeita ao batismo, e ali mostra o que Jesus veio fazer. Ele assume a condição de humano que é, verdadeiro homem que é, para em nosso lugar vir mais tarde a dar a sua vida por nós. E a partir do seu batismo, então, aumenta inclusive a rejeição para com ele. Mas ali ele inicia o ministério que vai culminar com a sua morte e ressurreição, até a sua ascensão. Sim, Jesus está comprometido, e João Batista testifica deste que vem, que seria maior do que ele, que não seria nem digno de desatar ou carregar as suas sandálias. Deste Jesus
que estava junto ali naquele momento, que mais tarde é batizado por João. João, quando vê, e o evangelista João, o evangelho de João, quando fala do João Batista, ele vai dizer que João, ao ver Jesus, aponta para Jesus e diz para as pessoas, em forma de testemunho: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para nós, João Batista, com essas palavras de chamado ao arrependimento, ele também quer dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o teu e o meu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que veio para ser sacrificado em teu favor. Essa mensagem nos enche de esperança. Essa mensagem nos alenta o coração em todos os momentos e particularmente quer servir para nós nesse tempo de Advento, a fim de deixarmos o nosso coração preparado para termos uma vivência cheia de significado. Um tempo de Advento repleto de reflexão, de arrependimento nas questões erradas que fazemos e também de reforço da nossa convicção e fé de que o menino que estamos a aguardar e a celebrar, que nasceu na manjedoura, na humildade, na estrebaria de Belém, é o Salvador que veio para depois morrer na cruz, vencer o pecado, o diabo e a morte, deixar aquele túmulo vazio, para que eu e vocês possamos celebrar esta data com real significado. Nasceu o Salvador, o nosso Salvador, que morreu e venceu, e um dia há de vir para nos levar para junto dele. Nós vivemos nesse grande tempo de Advento até a segunda vinda de Cristo. Vivamos assim, incentivados pelo apóstolo Paulo. Vivamos assim, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês da alegria e da paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo age pela sua palavra, pela Escritura, pela Santa Ceia, por nos lembrar do nosso batismo. Então, lembrados de uma forma maravilhosa, encorajados pelo apóstolo Paulo, sendo instrumentos, ele e a palavra, os sacramentos do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos encha nesse tempo de Advento de esperança, vida, perdão e paz. Que assim seja hoje sempre. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, deu algum problema no meu celular aqui, eu vou ter que acompanhar nesse momento. Queremos recolher as nossas ofertas e, enquanto isso, cantarmos, por favor, com gratidão, Senhor. Cantamos, Senhor. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar, que está ao teu dispor, o que te castigar, ó, faz a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Então queremos mais uma vez lembrar nossos aniversariantes, lembrando os da semana passada ali, né? A Kelly, o William e o Osmar, que foi mencionado. E agora, depois dessa semana, amanhã a Isa, não hoje? Amanhã, né? Amanhã a Isa, né? E domingo, final de semana festivo, hein? Família, do seu André, né? Deus abençoe a Isa, abençoe o senhor, abençoe toda a família, né? É o que nós desejamos a todos. Juntamente com a alegria da dádiva da vida, a gente também quer se colocar ao lado do pastor Edgar, que nessa semana perdeu a sua mãezinha, né? 95 anos, enfim, bem vividos, podemos dizer, também sem maiores sofrimentos nos últimos momentos de sua vida, mas queremos deixar nosso abraço ao pastor Edgar, que os irmãos da Congregação da Paz, como já fizemos lá no nosso grupo, né? Mas queremos deixar esse abraço de uma forma particular no culto de hoje. Também queremos lembrar os familiares do pastor Jackson Coelho, pastor que veio falecer depois de um longo período de enfermidade, o câncer crescendo, né? E vivendo essa angústia junto com seus familiares, mas Deus o fortaleceu e ele pôde dar um bom testemunho de fé em meio à desesperança pela vida física que se esvaía. A esperança da vida eterna manteve em fidelidade, certamente é forças para a esposa, filhos, né, demais familiares seguirem em frente. Pergunto, temos pedidos, agradecimentos
Amanhã também temos aniversário do neto 2 anos também, né? O Arthur. O Arthur? É. Bom, me fugiu então. Arthur, bem lembrado. Desculpa, vamos corrigir ou ver porque que eu esqueci lá o Arthur. Então, bom. Tem um Arthurzinho. Bênçãos de Deus aí. Né? Sim, Maria. Eu tenho 2 pedidos. Um pela família da minha colega, que o paizinho dela está nos últimos, está no metástase, né? Foi internado, o médico já informou que é caso de horas ou dias, pela família, deixar a família forte, além dela ter pedido. E a mãe dela, uma velha, que está de aniversário hoje, no Velho Gonçalves. Então o paizinho foi internado hoje de manhã, está muito grave, assim, a vida dele está chegando ao fim, a gente está, né, a família toda está se fazendo forte, assim, né, ficando muito forte, eu fiquei pedindo em oração pela família, e a dona Zélia está de aniversário hoje. Certo. Deus abençoe. Aniversariante, encoraje com a bênção da vida a ela e para os demais familiares a lutarem nesse momento difícil de enfrentamento, uma situação agravada de uma enfermidade como é o câncer. Né? Deus os fortaleça toda a família. Pois não, Júlio? Eu queria pedir, dia 28 foi aniversário da Vera, minha sogra, minha Gabi, né? Agradecer por mais um ano de vida dela. E por uma tia minha de criação, né? Ela teve comprometimento de uma queda nos 2 joelhos dela, né? A professora está totalmente parada, então ajudar ela e a família dela nesse momento. Né? Certo, nos acompanha então, né? E abençoe a sogra com mais anos de vida. Era isso? Quem puder colocar-se de pé, vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos por tu vires a acalentar o nosso coração em meio às nossas angústias e permitir que estejamos vivendo este tempo de advento novamente. Permita que a tua palavra no nosso coração renove as nossas esperanças e nos mantenha em fidelidade a ti. Senhor, guarda-nos por meio da tua palavra e dos sacramentos, aguardando a tua segunda vinda, aguardando com fidelidade e também em serviço ao próximo. Senhor, te louvamos pelos aniversariantes que foram registrados, aqueles que foram lembrados aqui também no momento, que todos possam sentir a tua presença, o teu cuidado, com a bênção de mais um ano de vida. Ao mesmo tempo, também, Senhor, que nos alegramos com a dádiva da vida, nos colocamos ao lado daqueles que sofrem, dos enfermos aqui mencionados, de modo a que, mesmo nos momentos de finalização dos nossos dias, pelo sofrimento que as doenças causam, nós possamos olhar com esperança que não vem das mãos dos profissionais, que ajudam muito, mas que vem de Ti, que é o médico dos médicos, e que, enquanto as nossas impossibilidades se revelam, a possibilidade maior de estarmos contigo se manifesta. Que a certeza da vida eterna guarde a cada um neste momento de sofrimento, de enfermidade, quem sabe nos últimos momentos de sua vida. Nessa perspectiva é que nós nos juntamos ao pastor Edgar, aos demais familiares do pastor Jackson também, de modo que possam, alentados pela boa nova da ressurreição, de um feliz reencontro na eternidade, possam retomar sua caminhada de vida. Te louvamos pela vida que tu deste a estes irmãos que partiram e também te pedimos que, além de agora que eles se ficaram, como testemunho de fé que obtiveram junto a estes que partiram e, acima de tudo, que possam permanecer nessa fé. Senhor, de uma forma muito especial, te pedimos que tu abençoes nossas programações finais deste ano, nosso programa de Natal, as nossas etapas da construção aqui do nosso pavilhão, que está avançando mais um pouco. Senhor, que nós possamos nos dedicar e ofertar de modo generoso para que nós possamos seguir em frente. Dê a nossa congregação sempre membros comprometidos, diretoria atuante e também pastores fiéis. Que tu possa preservar a mim e os demais colegas em fidelidade à tua palavra. Guarda a todos nós sob tua graça e misericórdia. É o que te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória,
para sempre. Amém. Receba uma bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Meus irmãos, podemos sentar? Rápidos avisos para nossas últimas atividades, quase do ano. Nós estamos trabalhando nessa ideia, coisa certa. Então, agora, depois dia 8, nós teríamos tido a última instrução dia 1º, como tivemos uma dificuldadezinha ali, nós colocamos a última instrução agora dia 12, né? Perdão, dia 8, na próxima quinta, para encerrar nesse momento. Depois nós temos o nosso culto, e aí algumas orientações. Estamos programados, vamos reforçar o convite mais tarde, né? Para dia 13 temos o ensaio do nosso programa de Natal aqui. E aí dia 23 nós vamos ter o nosso programa, sexta-feira, né? Aquela sexta-feira do Natal, véspera de Natal praticamente, 23. Então nós temos o nosso culto dia 23, nosso programa de Natal. E logo após, já que nós não faremos esse ano o jantar do evento, que nós costumeiramente fazemos, nós conversamos aqui rapidamente, tentamos fazer pelo menos uma celebração singela, um coquetelzinho, para não trazer alguma coisa de Natal, ali a gente faz aquele, quase o estilo dos talentos, né? Então vamos fazer um coquetel festivo pós-culto, pós-programa de Natal, para também celebrarmos o Advento e, na grande família da fé, celebrarmos o Natal também. Beleza? Tranquilo? E aí, já estou comentando também, né, que em janeiro, salvo a congregação de que nós não queríamos, né? Acho que no ano passado até não teve, mas nós tínhamos um notificador no anterior, não lembro bem. Mas está previsto para janeiro deste ano, com o pastor Edgar ou o pastor Jordan, cultos dia 13 e 27, sextas-feiras, 20 horas. Então, assim nós temos a nossa programação sendo desenvolvida. A você de casa, nós deixamos o nosso abraço, nossos votos, que Deus nos abençoe, e assim nos despedimos de todos. Tenham todos uma abençoada semana e uma boa noite.